Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original, onde a gente faz reflexões bíblicas e análise ali dos textos originais da Bíblia, entre outras coisas. Falamos sobre novas tecnologias, também um pouco de geopolítica nacional e internacional. Então você é nosso convidado para participar conosco. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E também, se você quer receber todas as novidades aqui do canal, clica aqui embaixo no sininho das notificações para que você possa estar a par e receber os comunicados de tudo que chegar de novidade aqui no canal de Vendedor Original, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre as vitaminas espirituais. No vídeo passado, foi o primeiro vídeo que a gente instaurou essa série, né, semanal. A gente começou falando do mel, né, que é aquele alimento perfeito, né, completo, que é usado comparativamente na Bíblia com a própria palavra de Deus, lá no capítulo 3 de Ezequiel, tá bom? E eu mostrei para vocês que o mel ele tem fósforo, ele tem potássio, ele tem alto valor energético, ele tem muitas vitaminas também. E aí hoje a gente começa no estudo das vitaminas. Ainda que o mel não seja um alimento muito rico na vitamina A gente vai começar hoje com a vitamina A. O mel ele é rico em vitamina B, C e D, tá certo? Vitamina A não tem muito, mas já que é uma vitamina também, a gente vai também fazer essa análise, tá bom? Quando a gente olha a vitamina A, o interessante é que a vitamina A, um dos seus nomes científicos, né, é retinol ou acherofitol, tá? Retinol ou acherofitol. Isso é muito interessante porque o que tem a ver com isso, né? O retinol também o próprio nome da vitamina A, esse nome ele tem origem da própria retina, tá certo? A ideia da retina, assim como também o outro nome que é acherofitol. Cheros é seco em grego, ofto é olho, né? E ol é a terminação geralmente usada para álcool, né? Então, o acherofitol ou retinol é a própria vitamina A que ela atua diretamente na retina e evita a chamada xeroftalmia, que é a secura dos olhos, ou seja, uma deficiência de vitamina A prejudica a visão. A gente já fez um estudo aqui sobre a visão espiritual e hoje a gente vai voltar um pouquinho nesse detalhe, tá certo? Então, a ausência de vitamina A, ela provoca cegueira noturna, né? E essa cegueira pode acabar se desenvolvendo, os olhos, a pele e outros tecidos podem ficar secos e lesionados e também infecções podem se desenvolver com mais frequência. Além disso, né, o diagnóstico vai tomar como base ali os sintomas e o próprio exame de sangue, e a solução para reverter esse problema é a ingestão de vitamina A, tá certo? Então, se a gente partir do princípio que a vitamina A ela também está na palavra de Deus, uma deficiência de vitamina A, uma deficiência do alimento espiritual, ele te traz um problema de visão espiritual, né? A gente sabe que a Bíblia compara o alimento espiritual com o alimento biológico, né? A Bíblia diz nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como a carne, o corpo biológico precisa de um alimento, a alma também precisa de um alimento. E a falta do alimento físico gera vários problemas. Anemia, gera desidratação, gera desnutrição, e o alimento espiritual, a sua falta, a mesma coisa: anemia espiritual, desidratação espiritual e desnutrição espiritual. E aí o que acontece, né? No caso da vitamina A visão fica ressecada, a visão fica problemática, a visão fica turva, tá? A gente vê isso em muitos casos, né? Nós vemos várias situações na Bíblia em que a verdade estava diante das pessoas, a realidade estava diante dos seus olhos, mas uma cegueira espiritual atrapalhava as pessoas de entender o que estava acontecendo, né? A própria Bíblia diz que o diabo, ele cegou o entendimento, tá certo? O inimigo, ele cegou o entendimento. Tá escrito isso lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 4, versículo 4, né? Diz que o Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento do descrente, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá certo? Então, pessoal, aquela pessoa que não consome a palavra de Deus, ela tem essa dificuldade de enxergar a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Mas quando a gente se alimenta com a palavra, nossos olhos deixam de estar ressecados e ficam ali saudáveis para a gente poder enxergar muito bem, inclusive enxergar no escuro, né? Porque um dos sintomas da falta de vitamina A é a cegueira noturna, ou seja, quando escurece, você enxerga pior. Isso acontece, infelizmente, com muitos de nós, né? Quando as coisas começam a ficar um pouco estranhas, a luz começa a ficar um pouco enfraquecida, tem muita gente que entra em pânico, entra em desespero, né? Mas a palavra de Deus diz: não creia, não temas, creia, apenas creia, não temas, eu sou contigo, tá? A Bíblia diz recorrentemente a expressão não temas, tá certo? E é claro, a Bíblia diz que a luz, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Quando a gente consome a palavra, não apenas nossos olhos espirituais ficam aflorados e mais eficientes, mas também a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos para que a gente não seja iludido a andar num caminho que aos olhos dos homens são bons, mas que conduz à perdição. E também nos alertar para qualquer pedra, qualquer buraco, para que a gente não tropece em nada. Em vez de ser alguém que está caminhando no escuro, o cristão verdadeiro é aquele que tem a palavra e essa palavra ilumina o seu caminho de modo que ele não se perca, não se desvie do caminho, não tropece em nenhuma pedra e não caia no penhasco, tá certo? Então a palavra de Deus, ela nos traz esse discernimento espiritual, não só uma visão em sentido de entendimento, mas uma visão espiritual real também. Lembra aquela história de Eliseu com o seu ajudante Geazi, quando eles foram cercados pelo exército inimigo? O que aconteceu? Eliseu disse para o seu servo: não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? E aí o rapaz fica confuso, porque aos olhos humanos ele só viu os dois ali. Ele falou: como assim mais são os que estão conosco? Só tem nós dois aqui. E nesse momento o profeta faz um pedido a Deus, pedindo a Deus que abra os olhos do jovem para que veja. E quando os seus olhos espirituais foram abertos, ele viu lá os carros e cavalos e soldados de Israel e percebeu que, de verdade, quem anda com o Senhor nunca está sozinho, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, queridos? Então, é muito importante o consumo da palavra de Deus, porque assim a gente fica livre de ter esse tipo de cegueira espiritual, né? Muitas vezes nós vimos que pessoas que andavam com Deus deixaram de andar nos caminhos do Senhor, pararam de ter o discernimento espiritual. Você vê, por exemplo, o nível de cegueira espiritual que veio sobre a vida de Saul, né? Saul, ele desobedeceu a Deus, Saul, ele continuamente optou por não fazer a vontade de Deus e ele começou a entrar num surto psicótico até o ponto que ele ficou opresso por entidades malignas, de forma que Davi tinha que tocar uma harpa para apaziguar um pouco ali essa opressão espiritual. E aí, o que acontece, né? Ele chega ao ponto de tentar contra a vida daquele que foi o ungido que Deus escolheu para reinar no seu lugar, né? Em vez dele aceitar a sua exclusão da postura de rei, né, do posto de rei, ele insistiu em querer andar naquele caminho errado, ali naquele caminho truncado do erro, da rebeldia, né, da revolta. Então ficou completamente cego espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo, ele estava numa espécie de cegueira espiritual, porque ele consentiu com a morte de Estevão, ele estava perseguindo o povo de Deus, achando que estava agradando a Deus, e depois, quando ele tem aquele encontro miraculoso, né, aquela epifania, aquela teofania, aquele encontro sobrenatural com Jesus no caminho de Damasco, ele fica com uma espécie de escama nos olhos, ele fica com uma espécie de cegueira, até que ele é conduzido à casa de Ananias, e Ananias, ao orar, as escamas caem dos seus olhos, né? Então ele foi liberto dessa cegueira, que era uma cegueira espiritual, virou uma cegueira física, né? Mas aí ele foi liberto de ambas, tanto da cegueira física quanto da cegueira espiritual. Então esse é o recado dessa tarde para vocês, desse final de tarde, desse início de noite. Consuma a palavra para que você seja liberto da xeroftalmia, né? Ou da secura da vista, da cegueira noturna, e você enxergue na luz
e na noite, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Tá bom, pessoal? Lembrando que hoje é o penúltimo dia de promoção lá na loja de venda do original, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Dê uma olhada lá para você garantir os seus títulos exclusivos, tá bom, pessoal? Amanhã a gente volta com mais um estudo bíblico, trazendo para vocês um estudo sobre a vitamina B dentro de um cenário de estudo de alimento espiritual, tá bom? Obrigado pelo apoio, obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço, valeu!